Boa noite, bom dia, alunos, ou boa tarde, tudo bem? Estou aqui para passar. Hoje nós teríamos uma aula online pelo Meet, tá? E como não houve, eu decidi gravar esse vídeo para vocês, tá? Então eu vou passar alguns slides aqui no meu computador e vou estar passando para vocês passo a passo. Vou pedir para vocês anotarem no caderno algumas falas minhas e também do computador, né, dos slides, para quando a gente fazer a nossa segunda aula, a gente esteja alinhados, tá? Tudo bem? Houve uma confusãozinha, mas a gente vai dar... Sempre acontece, tudo que é novo a gente dá uma atrapalhadinha aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Já vamos começar já. Vamos lá, né? Então a gente vai falar um pouquinho da Revolução Francesa, né? É uma revolução muito importante para a humanidade, né? O jeito de se pensar, o jeito de se governar também, né? Houve uma grande mudança da vida humana, né? Com a Revolução Francesa. Vamos aqui mostrar para vocês nos slides, tá? Então vocês devem estar vendo aqui, né? Não sei se vocês conseguem ler. O resultado da Revolução Francesa, né? Uma cabeça decapitada, né? Essa cabeça decapitada, esse senhor aqui que foi derrubado, é o rei que perdeu o seu reinado e o seu estilo de governar, que a gente vai falar mais para frente, tá certo? Então a Revolução Francesa, vou começar com vocês aqui mostrando essa imagem. Então, a Revolução Francesa, né, ocorreu em 1789 e 1799, na França, provocando assim grandes mudanças sociais e políticas no país. Depois de um longo processo do antigo regime, vou explicar para vocês aqui o que seria esse antigo regime, tá? Que foi destruído, né? E os privilégios também. O marco do fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Olha como é importante essa passagem, né? Quando a gente marca as idades, ela começa com um grande acontecimento e termina com um grande acontecimento. Você tem ideia? A Revolução Francesa, ela marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea que nós vivemos até os dias de hoje. Tá? Lembra que eu estava falando para vocês sobre o antigo regime? Nós vamos falar agora como que era dividido socialmente o antigo regime, tá? Em 1789, a população francesa estava dividida em 3 ordens: o clero, a nobreza e o restante da população, tá? O primeiro estado era o clero, tá? O clero quer dizer a mesma coisa que a igreja. Que igreja nós estamos falando aqui do século XVIII? Só existia uma, oficialmente, quando eu falo oficialmente, a questão do cristianismo, tá? Nós tínhamos no alto clero bispos e abades. Quem eram os abades? Vindos de famílias nobres. E o baixo clero, que é os sacerdotes. Então, mesmo dentro do primeiro estado, se era dividido em 2 partes, em alto clero e baixo clero. O segundo estado era movido pela nobreza. Quem é a nobreza? A nobreza é o rei e os seus familiares. Existia também a nobreza cortesã, pessoas que viviam em torno do rei, nobreza provincial, nobres que viviam próximas nas províncias, né, parentes e achegados, e a nobreza de torga, portugueses que compravam título de nobreza, tá? A gente vai explicar isso aqui mais para frente um pouquinho, tá? Só para dar um spoilerzinho, a burguesia, ela não fazia parte do segundo estado, tá? Ela tinha que comprar o título de nobre para fazer parte, tá? Então, não só é ter dinheiro, fazia parte de ser um nobre, tá? Então, o primeiro e o segundo estado, dentro dessa divisão de 3 ordens, eram os privilegiados, tá? E sobrou o terceiro estado. O terceiro estado é os camponeses, trabalhadores rurais, tá? Sans-culottes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é a camada social urbana, que vive na área urbana. E aí, gente, o que chama atenção é isso aqui, ó, a pequena, a média e a alta burguesia, tá? Hoje, se a gente fosse fazer o primeiro, segundo, terceiro estado nos dias de hoje, a burguesia estaria em primeiro. Olha que engraçado, está em terceira, porque aqui o regime é absolutista, monarquia
onde o rei manda, tá? Então a pequena burguesia é pequenos comerciantes e artesãos, né? A média burguesia, médicos, advogados e professores, e a alta burguesia são banqueiros e grandes empresários, tá certo? Então vamos lá, gente. Tudo bem? Vou mudar. Aqui um pouco do triângulo ali que representa o que eu acabei de falar para vocês. O primeiro estado, o clero, que só são 1% da população, tá? E com 2% da população, o segundo estado, que é a nobreza, tá? Ambos tinham terras, cargos, prestígio e privilégios, tá? E o maior privilégio deles era não pagar impostos, tá? Eles viviam com o dinheiro dos impostos vindos do 97% da população, que é o terceiro estado. Quem é o terceiro estado? A burguesia, camponeses e sans-culottes. Esses tinham obrigações de pagar impostos. Aí eu pergunto para vocês, né? Que pena que a gente não teve aula ao vivo. O que vocês fariam sendo maioria, né? Os alunos do outro oitavo respondeu. Professor, eles se revoltariam. É o que vai acontecer. Vai haver uma revolta. Tá certo? Aqui mais um slide que mostra um pouco, né, o clero, a nobreza e o burguês, né, que representam os três estados. Aqui mais um slide para vocês, né, para terminar. No século XVIII, os privilegiados eram o clero e a nobreza, tá? E os não privilegiados, o terceiro estado, que é representado pela burguesia e o povo comum. Leio aqui, a nobreza e o clero e a nobreza tinham vários privilégios. Não pagavam impostos, que esse é o maior deles, e recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. Já os burgueses, lembrando que mesmo eles trabalhando em cargos públicos, não descontavam impostos deles. Os burgueses enriqueciam por meio de atividades do comércio e na indústria, embora tivessem acumulando crescente poder no econômico. Não tinham poder político, e por causa disso tinham que pagar também tributos. E é o que deixava a burguesia enfurecida. Eles até tinham dinheiro, mas não tinham poder político, tá? E é isso, gente. Essa é a aula que eu passei para o oitavo, né? Passei para vocês aqui rapidinho, lógico que teve mais discussão, só para vocês não ficarem fora da próxima aula. Pessoal, voltei, né? Fiz um cortezinho aqui. O que eu vou pedir para vocês, tá? Vou pedir para vocês verem através desse vídeo, fazer as anotações, né, de cada slide que foi passado e depois me mandem no privado para mim dar um visto virtual, tá? Coloquem também ok no grupo, tá? Só para identificar que vocês assistiram direitinho, tá? A única dificuldade hoje para vocês é vocês fazerem anotações dos slides que eu passei para vocês, tá bom? Facinho, facinho, tá? Eu quero isso para hoje, tá bom? Certo? Tomara que todo mundo estejam bem, tá? E logo, logo a gente vai se ver aí, mesmo que seja pelo aula virtual. Tchau, tchau, gente. Um abraço.